Vamos ler a epístola inteira. É pequenininha, então, leiamos. Judas, o servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, àqueles que são santificados por Deus, o Pai, aos chamados e preservados em Jesus Cristo. Misericórdia a vós, e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação. Homens impiedosos que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor, Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já sabeis disso, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito e destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas sob trevas até o julgamento do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram após carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Também, do mesmo modo, estes sonhadores imundos contaminam a carne, desprezam o domínio e falam mal das dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele palavra de acusação, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, falam mal do que não sabem, mas aquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão, por recompensa, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, quando festejam convosco, alimentando-se sem temor. Eles são nuvens sem água, levados pelo vento. Árvores cujos frutos secam, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam a sua própria vergonha. Estrelas errantes, para as quais o negrume das trevas está reservado para sempre. E também Enoque, o 7º depois de Adão, destes profetizou, dizendo: eis que é vindo o Senhor, com 10.000 de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar todos os ímpios entre eles, por todos os seus atos impiedosos que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são os murmuradores, os queixosos, que andam segundo as concupiscências, e cujas bocas proferem palavras muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de alguma vantagem. Porém, amados, lembrai-vos das palavras que foram proferidas antes pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E como vos diziam, haveria escarnecedores nos últimos tempos, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, sendo estes os que se separam a si mesmos, os sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E de alguns, tende compaixão, com discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a vestimenta manchada pela carne. Ora, àquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos irrepreensíveis diante da presença de sua glória, com abundante alegria, ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e sempre. Amém. A epístola de Judas, ou a carta,
Acabamos de ler, ela é realmente muito pequena. Não tem nem sequer, tem algumas Bíblias, algumas versões de Bíblia que nem colocam o número 1, porque como se nem tivesse capítulo, é só um pequeno resumo de uma situação que Judas, que não era apóstolo, ele queria tratar aqui com os irmãos. Essa carta, essa epístola, faz parte das cartas ou das epístolas que chamamos de epístolas católicas ou epístolas universais. Católica significa universal, né, a palavra em latim. Então, primeiramente, Judas aqui, no verso 1, ele fala quem ele é, e a primeira parte ainda, do verso 1 ao verso 3, é uma pequena saudação, e nós já lemos, inclusive, e que nós vamos ver daí em diante os propósitos que ele escreveu essa breve carta, essa breve epístola. Primeiramente, esse Judas aqui, ele se identifica como o servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então, esse Judas, obviamente, não era o Judas Iscariotes, o que traiu nosso Senhor. Porque este, depois da sua traição, não tendo encontrado arrependimento genuíno no seu coração, desesperado e por diversos motivos, ele, ao invés de se arrepender e retornar como Pedro também negou a Jesus e se arrependeu e voltou, ele prefere se matar. Esse aqui era o Judas, irmão do Senhor Jesus Cristo, o irmão de Jesus, assim como Tiago. Mas note que ele diz assim no verso 1, Judas, o servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele era irmão de Jesus Cristo, assim como Tiago escreveu a carta, a epístola. Mas ele, sendo irmão de Jesus, ele também se humilha a ponto de dizer que ele era servo de Jesus e nem menciona parentesco com Jesus. Para as pessoas da época e para os seus leitores, eles saberiam, obviamente, quem era Tiago, porque ele cita Tiago no texto, então os irmãos sabiam quem era Tiago, e sabiam que Tiago era irmão de Jesus. Logo, se Tiago é irmão de Jesus, e ele é irmão de Tiago, ele é irmão de Jesus. Mas ele não pretende aqui na carta, assim como Tiago na sua carta, ele não pretende de maneira nenhuma utilizar esse parentesco, essa relação que ele tinha com o seu irmão mais velho, Jesus, para conseguir alguma vantagem, para conseguir alguma coisa com os irmãos, ou como se tivesse autoridade. Lemos aqui e vimos que ele cita o que o próprio Jesus, ele fala, nosso Senhor Jesus Cristo, e os apóstolos. Ele não cita nem ele como referência, porque, de fato, quando vamos estudar e analisar a história da igreja, e até em Atos, nós vamos ver que não tem muita influência dele, não tem destaque, como outros apóstolos também, não tem uma participação, pelo menos visível e clara, ou que fosse extremamente importante para estar descrita aqui no Novo Testamento. E Judas está aqui, escreveu essa epístola. Ele escreve essa pequena epístola com apenas um propósito. É parecido com o propósito que Pedro, o apóstolo Pedro, escreve as suas duas epístolas, que é orientar os irmãos e relembrar os irmãos do que os apóstolos disseram, das heresias que estavam surgindo e de como eles deveriam se comportar com essas coisas. Esse é o pano de fundo aqui da carta, da epístola de Judas. Então, no verso 1, ele diz, Judas, o servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, àqueles que são santificados por Deus, o Pai, aos chamados e preservados em Jesus Cristo. Acabamos de ler a epístola inteira, tem cerca de 25 versos. Há algumas traduções, inclusive, que não colocam o último verso. Isso por uma questão de manuscrito. Então,
Não sei se alguém pode ter uma Bíblia aí, que eu li algum verso final, ou que ficou faltando, ou que a minha tinha mais, ou que a minha faltou. Então, eles, quando analisam os manuscritos em grego, quando vão traduzir, alguns optaram traduzir tal manuscrito e outros traduziram com outro. Então, é só esse detalhe. Mas aqui na carta, ela é tão pequena que não tem um modo claro, como as outras cartas dos apóstolos, que podemos dividir claramente. Então, várias divisões aqui dentro da carta são possíveis. Então, podemos dividir a carta em 4 partes. A primeira parte seria a identificação, saudação e o propósito. Está aí contido do verso 1 ao 4. A segunda parte seria, então, a advertências contra os falsos mestres, que seria do 5 ao 16. A terceira parte seria a exortação aos cristãos, que vai do verso 17 ao verso 23. E a última parte é o final, a doxologia, a bênção, que é o verso 24 e o verso 25. Também ainda podemos analisar de outra maneira, de outro plano. Do verso 1 e 2, temos a saudação. O verso 3 e 4, temos a ocasião que está acontecendo. Veja, o verso 3 e 4 diz o seguinte: Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque certos homens, e ele segue. Ou seja, qual é a ocasião que ele está escrevendo? É por esse propósito. Ainda, na sequência, o verso 5 a 7, temos os exemplos de punições, que ele vai citar Sodoma e Gomorra, os anjos que pecaram, como exemplos de punição. O verso 8 a 16, temos agora exemplos sobre os pervertedores da fé, o perfil daqueles homens e pessoas que estão destruindo a genuína e verdadeira fé. O verso 17 a 23 é um tipo de exortação aos crentes. Então, ele exorta, a partir do verso 17, dizendo: Porém, amados, lembrai-vos das palavras que foram proferidas antes pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, e como vos diziam, e ele segue o texto. E, por final, a doxologia, que é do verso 24 ao 25. Então, no verso 1 ainda, o autor Judas, ele, depois de que se dá a conhecer, ele explana os seus objetivos, o propósito da carta. E tudo isso numa sentença única. Ele consegue fazer tudo isso de um modo só. Então, ele descrevendo assim, ele diz o seguinte: Judas, o servo de Jesus Cristo. Note essa palavra, o servo de Jesus Cristo. É bem comum no Novo Testamento utilizar essa expressão. Somos servos de Deus. Paulo, todo o tempo, se identificava como servo de Jesus Cristo. Estava aprisionado porque era servo de Jesus Cristo. Um detalhe aqui apenas é que essa palavra hoje tem um sentido um pouco diferente do sentido original, inclusive das tradições mais antigas, inclusive em português. Quando vamos olhar no texto em grego ou nas traduções muito mais antigas, de mais de 100 anos, 200 anos atrás, nós vamos ver a palavra escravo. Porque essa é a palavra que consta nesse texto aqui, servo. A tradução, ou seja, a palavra em grego, doulos, significa literalmente escravo e não servo. A gente pode diferenciar de uma maneira simples. Quando o apóstolo Paulo ele comenta sobre aqueles que são servos e aqueles que são chefes e é um patrão, ele fala o oposto, aqueles que são servos. Ou seja, aqueles servos, eles devem obediência aos seus superiores, mas eles estão recebendo dos seus superiores. Então, essa é a relação de patrão e empregado. Com o nosso Senhor Jesus Cristo, não é assim que funciona. E é isso que o apóstolo Paulo, e aqui Judas, ele quer deixar muito claro e evidente. Ele se identificava como escravo.
de Jesus Cristo. E não o servo. Ou seja, o servo, ele poderia, por exemplo, ainda hoje empregados, pode pedir demissão, pode reclamar do serviço, pode faltar algum dia, enfim, tem recompensa, então ele faz algo e é remunerado, pode crescer na carreira. O escravo não. O escravo faz aquilo que o seu superior, o que o seu dono, o seu senhor, manda e orienta. E então é dessa maneira que ele quer que os irmãos enxerguem tanto ele como as outras lideranças. Os apóstolos e Judas, eles poderiam, por estarem em posição superior na igreja, escrevendo e dando orientações aos irmãos, se colocarem em alguma posição, e ainda mais Judas como irmão de Jesus. Mas eles não se colocam. Então, esse é um tipo de exemplo de humildade que nós devemos ter uns para com os outros e nossa relação com o próprio Deus. Nós devemos nos portar diante de Deus como se fôssemos escravos de Deus. E não como servos. Nós não devemos esperar nada de Deus. Deus não nos deve nada. Não há nada que nós façamos que Deus vá nos recompensar porque fizemos aquilo. Tudo que provém de Deus, é proveitoso para nós e nos é dado, é por única e exclusiva vontade e bondade de Deus. A única coisa que nós merecemos quando fazemos tudo é o inferno. Tudo que nós fazemos é manchado pelo pecado. Por melhor que seja a nossa boa ação, a nossa boa dádiva. Em Isaías, há um verso que diz que até as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. As nossas melhores obras. Então, nós devemos colocar nessa mesma posição aqui, como Judas se coloca, servo de Jesus Cristo. Mas aqui o objetivo da carta, ou da epístola, como queiram chamar, tem um foco parecido também com a luta que o apóstolo João estava tendo, né, quando ele escreve, inclusive no seu evangelho também, a gente encontra essa resposta ao gnosticismo e essas heresias que estavam surgindo, como nas epístolas também joaninas, e aqui a mesma situação. Então, ele estava lutando contra uma heresia que surgiu no primeiro século, que era a heresia do gnosticismo, que era uma filosofia que fazia pronunciada distinção entre a matéria, que era ruim, segundo os gnósticos, e o espírito, que é bom. Então, a matéria é ruim, espírito, bom. Essa era a heresia que estava sendo divulgada. E daí dessa vertente, surge dois problemas que estavam surgindo na igreja. Primeiro, o antinomianismo, ou seja, como o próprio nome diga, contrário, anti, em grego significa contrário, e nominianismo vem de nomos, que significa lei, ordem. Então, contra a lei, contra a ordem. Então, essa vertente do gnosticismo estava indicando e sugerindo as pessoas a serem contrárias à lei e à moral. Então, não sendo obrigadas a obedecer à lei e à moral, inclusive a lei e a moral das Escrituras. A outra vertente do gnosticismo que estava surgindo era aqui o abuso do corpo, a utilização do seu próprio corpo para promover a espiritualidade. Lembra quando o apóstolo Paulo ele vai comentar sobre, em Romanos ele comenta brevemente, em Corinto ele vai comentar muito sobre a questão do corpo e a questão sexual e coisas do tipo. É nesse sentido aqui, porque essa filosofia tem um pé também na filosofia grega, que traz essa ideia do corpo, matéria, espírito, eu não vou entrar nisso aqui agora, mas a ideia é que quanto mais você utilizasse o seu corpo, é como se você estivesse libertando o seu corpo. Então, você esbanjar, foi falar de manhã sobre glutonaria, sobre a utilização do corpo. Então, quanto mais você esbanjasse em bebidas, em comida, em farra, em utilizar o corpo da maneira indevida, exagerar,
quanto mais se fizesse isso, mais espiritual a pessoa seria. Então, veja, esse era o problema aqui. Por isso que ele vai comentar no verso 3 em diante, sobre que eles estavam convertendo a graça do nosso Deus em lascívia. E lá em diante ele comenta que estes são sensuais, que não têm o Espírito. Então, ainda no verso 1, ele segue aqui, dizendo o seguinte, que ele escreve a quem? Ele escreve a aqueles que são santificados por Deus o Pai. Então, o destinatário deles, de Judas, diferente dos outros irmãos, como eu mencionei, não foi exatamente para um local somente. Era uma carta que seria, então, copiada ou enviada a vários locais. Obrigado. Mas essas pessoas desses locais diferentes eram todos santificados por Deus o Pai. A santificação das Escrituras é um dever nosso. Mas é Deus que nos santifica. É um dever nosso, as Escrituras falam, sede santos, porque eu sou santo. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos buscar a santificação e buscar santificar-nos diante de Deus. Deus é quem nos purifica e nos purifica de todo o pecado. Ele quem nos separa da imundície e do profano. Não devemos confiar em nossos braços ou forças, nem na nossa moralidade, nem na maneira correta que vivemos. Não podemos crer e julgar-nos mais santos e piedosos que os nossos irmãos. Nada fazemos. Cristo é tudo em todos. Veja, ele já começa aqui dizendo que esses irmãos, nós também, que estamos lendo aqui, foi direcionado aos crentes, são santificados por Deus. Então, a maneira de se combater todos esses problemas e heresias que estavam surgindo era nos lembrar que nós não iríamos fazer isso com nossas forças, com nossa moralidade, mas é Deus que iria nos santificar. É Deus que vai nos santificar e nos conduzir a essa vida que, de fato, combate as heresias mundanas e preserva a Igreja de Cristo. Ele segue ainda no verso 1 ainda, dizendo o seguinte, aos chamados, veja, primeiro ele disse, aqueles que são santificados, e aí ele segue, aos chamados e preservados em Jesus Cristo. Aos chamados. Todos nós já fomos chamados para ir para a igreja, para ir para o culto, para assistir uma pregação, para aceitar Jesus. Hoje é muito comum esse tipo de apelo. Mas não é desse chamado aqui, não é de ouvir uma pregação, de ser chamado para participar da liturgia ou de qualquer outra coisa que seja. Esse chamado é um chamado eficaz, é um chamado específico. É o chamado em que o pecador, ele se converte. É o chamado que o próprio pastor, o Senhor Jesus Cristo, ele chama as suas ovelhas. Lá em João, no capítulo 10, Jesus ainda está discutindo e debatendo com os fariseus que vêm novamente ao seu encontro no templo ali, estavam caminhando, e aí traz de novo o assunto sobre as ovelhas, aquela situação, e ele comenta, dizendo, vocês não me entenderam e não creram em mim, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Note bem, esse chamado que Jesus está comentando aqui é um chamado específico para as ovelhas. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte, vocês não me seguem porque não são minhas ovelhas. Eles não estavam seguindo Jesus, não estavam ouvindo Jesus, porque eles não eram ovelhas de Jesus. Se eles fossem ovelhas, eles seguiriam. Então, antes de seguir, é preciso ser ovelha.
Então, essa distinção é muito clara aqui, e fica evidente que existem, sim, os eleitos de Deus sobre a terra. Aqueles que Deus, desde a eternidade, elegeu e separou para a salvação em Jesus Cristo. Veja, tudo em Jesus Cristo. Aos chamados em Jesus Cristo e preservados em Jesus Cristo. É Ele que nos santifica, nos chama e nos preserva. Lembrando de novo da mensagem, o foco da carta é alertar, encorajar e orientar como perseverar, como lutar contra as heresias, contra os falsos mestres e falsos ensinos que iriam surgir, que já estavam surgindo. Então ele nos lembra que nós somos santificados em Deus, nós somos chamados em Jesus Cristo e nós somos preservados em Jesus Cristo. Então nós temos tudo o que nós precisamos. Como o apóstolo Paulo diz em Efésios, ele diz em capítulo 1, dizendo que nós já fomos, não seremos, mas já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Simplesmente precisamos crer no que o Senhor nos diz e seguir os seus ensinamentos. Chamado se refere claramente à eleição, ao chamado eficaz. Deus tem chamado a todos por meio da sua palavra, mas somente aqueles que ele chama de modo eficaz é salvo. Somente os eleitos por Deus ouvem e atendem esse chamado. Jesus o chama e eles vêm, e eles ouvem. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Agora o verso 2. Ele diz o seguinte no verso 2. Sejam-vos multiplicados a misericórdia e a paz e o amor. Veja, a saudação é bem parecida também com a saudação do apóstolo Paulo. Só que ele utiliza três palavras aqui, porém são palavras diferentes da que o apóstolo Paulo comumente utiliza. Essa trilogia aqui, ou seja, Paulo diz, geralmente, graça, misericórdia e paz, seja convosco e segue. Judas diz misericórdia, paz e amor. Ele não diz isso, e nem o apóstolo Paulo diz essas coisas simplesmente por dizer, porque ele acha bonito. Mas é o sentimento e o desejo que o apóstolo Paulo e aqui o irmão de Jesus, Judas, ele tem e deseja que seja multiplicado, ou seja, esses sentimentos, essas coisas, esses frutos também aqui, que são frutos do Espírito, ele está presente na vida da igreja. Para você multiplicar alguma coisa, você precisa ter, nem que seja em uma quantidade. Então, ele diz, sejam-vos multiplicados. O desejo do apóstolo, eu quero chamar ele de apóstolo, de Judas, é que essas coisas abundem no seio da igreja, porque somente dessa maneira iremos prosseguir no combate à heresia, no combate aos falsos mestres, perseverar e permanecermos na fé genuína. Então nós precisamos e carecemos da misericórdia. Misericórdia de quem? De Deus. Nós precisamos nos lembrar da misericórdia de Deus, nós precisamos pedir a misericórdia de Deus, que Ele tenha misericórdia de nós, por não nos esforçarmos para combater as heresias, que Ele tenha misericórdia de nós, por às vezes não nos interessarmos em ensinar ou explicar a palavra de Deus para ninguém, e que Ele tenha misericórdia daqueles que estão rebeldes e contrários às Escrituras, que Ele tenha misericórdia e abra os ouvidos dessas pessoas. Mas ainda a paz, seja multiplicado a paz. Então, a paz, essa paz aqui, obviamente, não é a paz que nós geralmente ouvimos, que todo mundo quer paz, o mundo fala em tem que ter em paz, mas não é esse tipo de paz aqui. A paz nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, fica muito claro, que está descrita em Romanos 5, que temos paz com Deus por causa de Jesus Cristo.
Essa paz é a paz de saber que todos os nossos pecados foram apagados. Todos os nossos pecados e a ira de Deus que cairia sobre nós foi derramado sobre Jesus, que nos salvou na cruz. Então nós temos paz com Deus. Nós estamos tranquilos em relação a essa punição divina com Deus. E por isso nós prosseguimos confiantes em Deus que nos livrou da ira. Então ele irá permanecer e nos livrará das mãos dos hereges, do diabo e dos perseguidores da igreja. E ele diz aqui, e amor. Porque, veja, imagine uma perseguição. Pessoas perseguindo, quando começam a perseguir, quando começam a nos perseguir, nós não ficamos contentes e felizes. Geralmente não gostamos, geralmente temos alguma divergência. Se conhecemos essa pessoa, começamos a ter algum tipo de aversão a ela, evitamos, maldizemos. Mas aqui é dito que seja multiplicado o amor. Outro elemento para prosseguir nesse combate, nessa luta contra os hereges, contra aqueles que deturpam a igreja, é ser amoroso com eles. Ainda que perseguidos, ainda que eles estejam aqui dissimulando a fé, eles estejam trazendo elementos que estão querendo corromper a fé, como nós devemos responder às pessoas? Nós devemos corrigi-las com amor, não com ira, não com contenda, nada disso. Simplesmente de maneira amável, que venhamos mostrar a essas pessoas o seu erro. E através do nosso exemplo, eles tenham vergonha e que Deus conceda o arrependimento do seu coração, que eles caiam em si e vejam o que eles estão fazendo. O verso 3 agora, meus irmãos. Nos é dito o seguinte: amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. O que dá a entender aqui nesse verso 3 é o seguinte, ele diz, quando dediquei toda a diligência, então eu me preparei, eu estava aqui diligente para escrever para vocês. Só que aí teve um porém aqui, ele iria escrever sobre a salvação comum, acerca da salvação comum. Então, o que dá a entender é que ele iria escrever sobre um propósito específico, e ao analisar o cenário, ao analisar o que estava acontecendo, ele diz aqui, tive a necessidade de vos escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar. E ele segue o resto da carta. Então, ele viu e analisou qual era a necessidade da igreja naquele local, ou melhor, naqueles locais, naquelas regiões. Ao invés dele escrever novamente sobre talvez um assunto já conhecido, porque ele cita aqui Tiago, então eles conheciam Tiago, provavelmente eles já teriam lido a carta de Tiago, e também dos outros apóstolos. Só que agora ele vê a necessidade de lembrar a eles e de exortar eles para batalhar pela sua fé. Então, um ponto interessante aqui nesse verso ainda é quando ele utiliza a palavra uma vez. Ele diz ainda, nesse verso, ele diz assim, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Essa palavra é muito interessante aqui, e faz todo o sentido nessa carta e para os chamados, como ele diz, os santificados e preservados em Jesus Cristo, nós, a igreja de Deus. Esse uma vez significa literalmente uma vez. Em grego, uma vez por todas. Não terá repetição. Foi uma única vez. Então, essa fé que Deus nos entregou, veja, pela fé que uma vez, Deus não vai nos entregar de novo. Nós não podemos perder a fé, abandonar tudo, e depois Deus vai entregar de novo, e a gente vai batalhar de novo, parou a batalha, e depois volta. Não existe isso. Então, ele entregou uma vez,
que nós devemos batalhar, porque só tem essa oportunidade, só temos essa vida para batalhar. Não há como esse evento da salvação acontecer novamente. O que resta aos salvos, nós e eles na época, é zelar pela salvação. Já foi entregue uma única vez. Ou seja, o objetivo de vocês agora não é receber mais fé de novo. É simplesmente trabalhar e zelar pela fé que vocês já receberam. Vocês não têm que pedir mais fé. Vocês têm que pedir as coisas que estão descritas aqui e batalhar por elas. Seriamente, veja, por quanto deveis seriamente batalhar pela fé. Essa fé foi entregue aos santos, ou seja, aqueles que Deus elegeu, como eu citei anteriormente, chamou, salvou e santificou. O verso 4 e 5 em diante, ele já começa a falar exatamente sobre os pecados específicos daquelas pessoas que estavam trazendo deturpações do Evangelho e aponta uma breve consequência. O verso 4 nos diz: porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação. Homens impiedosos, que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como eu já disse anteriormente, o que estava ocorrendo aqui não era um tipo de novidade. Já foi pronunciado pelo próprio Jesus Cristo, o que iria acontecer nos últimos tempos. O próprio apóstolo Paulo fala o comportamento das pessoas que viriam existir posterior a ele. João também alerta sobre pessoas com espíritos enganosos, espírito anticristo. E agora ele novamente aqui traz esses exemplos dos apóstolos, que ele fala que negam o único Senhor, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E ao longo do texto, ele vai citar que para nos lembrarmos dos ensinamentos dos apóstolos e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso foi anunciado anteriormente. A igreja já deveria estar preparada para lidar com essa situação. Mas o que Judas estava vendo aqui era o seguinte, que eles não estavam ainda preparados, totalmente preparados para lidar com essa situação, sendo alertados de antemão. Eles foram alertados por Jesus, depois foram alertados pelos apóstolos, e agora estavam sendo lembrados e alertados de novo por Judas, que ainda não estavam preparados. Mas o perigo agora já estava aqui. Quando Jesus estava anunciando, ele estava anunciando coisa que ia vir no futuro. Paulo, da mesma maneira, mas agora já chegou aqui as heresias. Já chegou esses ensinamentos desses homens impiedosos e pervertidos. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 6 em diante, está escrito algo que o apóstolo, o Judas aqui, ele comenta, ele diz aqui no verso: esses homens estavam ordenados para esta condenação, ou seja, eles estavam separados e ordenados para cumprir especificamente essa terrível e perversa tarefa. Então, em 1ª Epístola de Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 6, Pedro nos diz um pouco sobre o perfil desses homens, como eles são. Diz assim o texto: porquanto também a Escritura contém: eis que ponho em Sião a principal pedra angular. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 6. Porquanto também a Escritura contém: eis que ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, ele é precioso. Mas para os desobedientes, a pedra que os construtores reprovaram
reprovaram, essa mesma foi feita a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de ofensa também para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então, esses homens aqui, Deus não foi pego de surpresa aqui. O anticristo não vai fazer nada que Deus já não destinou ele a fazer. Quem foi que profetizou e prenunciou a vinda do anticristo? Foi o próprio Jesus. Os apóstolos, através, obviamente, da inspiração do Espírito Santo, que falaram que iria vir esse anticristo, que ele iria fazer isso, que ia ser assim, assim, assim. O anticristo, ele não tem, ou seja, o destino dele não foi uma decisão própria. Assim como Judas, o outro Judas, não esse Judas. Assim como o outro Judas, que desde dos Salmos estava anunciado que ele iria trair Jesus. E o próprio Jesus, desde o início, fala, ele irá me trair. Um de vós irá me trair. E aí o texto diz, ele falava sobre Judas. Então, Jesus e Deus não seria pego de surpresa. Estes homens foram destinados para esse propósito. Por isso que Jesus e os apóstolos estavam pronunciando, futuramente vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ou seja, eles estão e sempre haverá. Mesmo que combatamos hoje e achemos que sumiu todas as heresias do Brasil e do mundo, estamos limpos, temos a teologia, a Bíblia, tradução, os comentários mais puros. Quando pensamos nisso, vai surgir alguma coisa. Sempre vai surgir alguma coisa, porque esses homens, eles foram destinados para isso. Então, sempre vai ter, até o último dia, vai ter. Mas o nosso objetivo é combatê-los e combater as suas heresias. O verso 5, para encerrar aqui, ele dá um breve exemplo sobre o Egito e sobre a saída dos israelitas do Egito. Diz assim, mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já sabeis disso, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito e destruiu depois os que não creram. Veja, ele está sempre relembrando o que aconteceu e dando um exemplo. Então, daqui em diante, não vamos nos estender por hoje, mas daqui em diante ele vai começar a dar exemplos, até o verso 7, verso 8, sobre diversas coisas. Depois vai condenar todas essas coisas. Aqui o primeiro exemplo que ele nos traz é da saída do povo do Egito. O povo estava no Egito, escravizados há anos e anos e anos. Deus envia um emissário, um profeta, Moisés, tira o povo da escravidão e vai conduzir o povo a uma terra perfeita, eles serão livres e abençoados. E o que acontece? O verso diz, tirou de lá e destruiu depois todos os que não creram. Todos os que não creram. Basicamente, somente Josué e Caleb ou seja, a geração posterior que adentrou a terra. Todos aqueles que saíram, padeceram e morreram por castigo do próprio Deus. Porque Deus estava tirando e tentando livrá-los do Egito, mas o Egito interior ainda estava dentro deles. O interessante é que em hebraico a palavra Egito, ele é no plural, é Misraim. Esse im no final é um plural em masculino. Então é bem curioso, porque fica bem evidente que o povo de Israel saiu do Egito físico, local, mas é como se carregasse ainda o Egito espiritual, a sua incredulidade e a sua idolatria dentro de si. E Deus os destruiu. Mas veja, Deus fez diversos sinais no Egito. Estava tirando o povo, antes de tirar o povo do Egito, Deus fez sinais, primeiramente para Moisés. E o próprio Moisés não estava crendo.
precisou Deus falar, vá para o povo. Aí o povo não vai crer. Aí ele manda a vara. Ah, mas isso. Aí toda hora era alguma coisa que surgia até Deus enviar e Moisés ir. E quando chegou para o povo realmente não creu. Aí teve que Moisés usar a vara e fazer os sinais. E ainda assim, ao longo do tempo, quando sai, continua não crendo. Deus tirando água de rocha, as águas de Mara, que significa amarga, ficaram limpas. E mesmo assim o povo não cria. Então, um ponto aqui interessante é o seguinte: os sinais que Deus fazia testemunhavam a incredulidade do povo. Sempre que vemos o povo pedindo sinais, temos um indicativo claro de incredulidade. O povo não crê, logo precisa ver, sentir, comer, tocar alguma coisa para crer. Eles se apegavam ao que Deus fazia e não no Deus dos milagres. Então, outro perigo aqui que temos é que nessa luta, nessa batalha aqui contra as heresias e contra todas essas coisas, nós devemos ver o que Deus fez e crer no que Deus fez e retermos nossos olhos na sua palavra e não ficar como o povo do Egito, incrédulos e esperando algum sinal, alguma coisa para começar a fazer alguma coisa. Tem que ter um sinal, tem que ter um sonho, tem que sentir alguma coisa. Se fulano começar alguma coisa, aí depois você começa. A gente não pode ser dessa maneira. Todos os sinais que Deus concedeu ao longo das Escrituras foram porque as pessoas não creram na sua palavra. Deus falava, o povo não cria, pedia um sinal, Deus dava o sinal, o povo continuava não crendo. Então, o apóstolo Paulo, ele resume muito bem essa situação na sua carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. Ele cita o que aconteceu no Egito, durante a saída do Egito, e ele aplica isso. E vamos ler aqui para encerrar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1. Diz assim: Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, ou seja, os nossos antepassados. E todos passaram pelo mar, citando a saída do Egito. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo, mas da maioria deles, Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Ora, estas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles cobiçaram. Ou seja, todos aqueles relatos que temos lá no Antigo Testamento da saída do Egito, Paulo está dizendo aqui que foi registrado. Por que está registrado aquilo? Só era para a gente saber da história? Não. Foi registrado como exemplo para que nós não seguíssemos. E continua. Ora, essas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más. Não é pecado você pedir alguma coisa ou cobiçar algo, mas cobiçar coisas más, como eles cobiçaram. Nem sejais idólatras, como foram alguns deles, conforme está escrito: o povo assentava-se para comer e a beber, e levantava-se para se divertir. Nem cometamos a fornicação, como alguns deles cometeram, e caíram em um dia 23.000. Em um dia, por um pecado, Deus, o próprio Deus, matou 23.000 pessoas do povo. Ele segue: nem tentemos a Cristo
como alguns deles também tentaram e foram destruídos pelas serpentes. O próprio Deus enviou serpentes. Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhe aconteceram como exemplos, e elas estão escritas para nossa admoestação, sobre quem os fins dos séculos está chegando. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. Então veja, Paulo resume aqui, é um exemplo, tem como ser aplicado ainda hoje, e nós devemos pedir a Deus que não caiamos nessa tentação. E a tentação do texto aqui é seguir os ensinamentos heréticos, é dar ouvido a quem não deveríamos dar ouvido, é não distorcermos as Escrituras e não seguirmos pessoas que nada sabem das Escrituras e distorcem elas. 3 aplicações breves e práticas para encerrarmos. A primeira, devemos sempre estar alertas para defender e batalhar pela nossa fé. Para isso, precisamos meditar nas Santas Escrituras. Como é que nós vamos, como vimos aqui, como é que nós vamos batalhar pela fé, pela verdadeira e genuína fé, se nós não nos debruçamos sobre as Escrituras? Como é que nós vamos saber sobre a verdadeira fé? Como é que vamos fazer essa batalha? Precisamos disso. Segundo, devemos confiar que é Deus quem nos guarda e nos santifica, e é Ele, como lemos aqui, que nos preservará até o final. Então, essas afrontas do diabo, do inimigo, dos falsos mestres, dos falsos pastores, das heresias, não deve nos apartar de Deus e nos deixar desesperados, porque Deus irá nos preservar até o final, como é dito aqui na carta. Terceiro, devemos denunciar as heresias e falsos mestres e seus ensinos torpes. Nós temos claramente várias passagens e citações do apóstolo Paulo, de Pedro, João, citando, como em Apocalipse ele cita os nicolaítas e outros, ele cita nominalmente essas pessoas, essas seitas, esses grupos. Nós não devemos nos privar de denunciar o erro. Nós não podemos ter medo de falar a verdade. Nós devemos denunciar as heresias, os falsos mestres e os seus erros, para que aqueles que não conhecem ou que acreditam que aquelas pessoas são boas e pregam a verdade, possam saber que eles são homens perversos e corrompidos. Oremos, pois, a Deus. Pai fiel e bondoso, obrigado por ter nos chamado, estar nos santificando e por garantir que irá nos preservar até o final, Pai. Glorificado seja o Teu nome. Pai, que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós, para que venhamos batalhar verdadeiramente pela nossa fé, Pai. Não da maneira que achamos, Pai. Deus, não com os métodos de hoje, de batalha espiritual, que são tão divulgados na internet, Pai. Secretismo, qualquer outro tipo de coisa que seja como amuleto, Pai, mas somente com as Tuas Escrituras, Pai. Pai, é somente isso que precisamos, Pai. Que o Senhor nos prepare para essa batalha, Pai, porque é uma batalha que durará até o fim das nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos prepare para estarmos prontos e atentos a combater, Pai, as heresias, Pai, que querem corromper o povo de Deus, Pai, o Teu povo. Que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, Pai, espalhar sobre a face da terra. Levante homens, Pai, e mulheres que possam, Pai, verdadeiramente manter a Tua palavra genuína aos ouvidos e corações das pessoas, Pai. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia dos pastores, Pai, Deus das igrejas, das lideranças, que o Senhor faça com que eles sempre combatam
esses erros doutrinários, Pai, esses homens fraudulentos, Pai. E que a tua igreja, Pai, seja capaz de discernir, Pai, quem são esses, Pai, para que não deem ouvido e acabam se corrompendo, Pai, caindo no erro. Me deixa que o Senhor tenha misericórdia do Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da situação espiritual do teu povo, Pai. Que crê em tudo, Pai, mas não crê em tuas escrituras, Pai. Não busca a tua palavra, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém.